Graça e paz, irmãos, sejam bem-vindos a este canal Ensinamentos Verdadeiros. Hoje é 5 de junho de 2025. Vamos para a palavra do Senhor. Aqui em Eclesiastes, capítulo 4, aqui do versículo 9, ele fala: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta, o seu companheiro ou companheira. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. 11. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Aqui no 12. E se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Então, nós que já somos casados, completando o tema de ontem, por que voltaríamos novamente a sermos um? Já que já experimentamos o que é uma vida de casado. É melhor 2 do que 1. Aqui vamos continuar em Mateus. O que é que o Senhor fala sobre o divórcio? Quem é casado está pensando em voltar a ser um. Melhor serem 2. Aqui em Mateus capítulo 19, vamos ver do versículo 3. Então chegaram a ele os fariseus, tentando chegar até Jesus, e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que aquele que os fez no princípio macho e fêmea os fez? E disse: portanto deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão os dois em uma carne. É 2, vira só um. Assim não são mais 2, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. E disseram eles: então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiara? Disse-lhe então ele, Moisés: por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, Jesus falando o verbo, eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, adultério ou coisa parecida, e se casar com outra, comete adultério, e o que casar com a repudiada também comete adultério. O Senhor não quer que se separemos. E se separar, então se aguente só. Mas como aguentará só? Quando vier os desejos, melhor que fique com sua mulher, porque o Senhor não aprova o divórcio. Vamos ver aqui em Malaquias. Veja só o que é que Malaquias. Malaquias, no capítulo 2, que aqui ele está falando justamente com os filhos de Israel que casaram com filhas de deuses estranhos, e o Senhor não permitia isso naquela época. Mas depois de casado, pegue a sua cruz e siga Jesus. Mas aqui em Malaquias capítulo 2, versículo 14, Malaquias falando: e dizeis, por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a tua mulher, da tua mocidade, do teu casamento, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Assim também o Senhor falando com a mulher, que ele é testemunha também daquele homem que vive com a mulher, quando a mulher repudia ele. 15. E não fez ele somente um? Ainda que lhe sobrasse o espírito, não eram 2 e se tornou um só? É isso. E por que somente um? Por que Deus pegou e agora casa-se o homem com a mulher se torna um? Por que Deus fez isso que só um? Olha só, ele buscava uma descendência para Deus. E ninguém seja infiel para com a sua mulher na tua mocidade, e a mulher não seja infiel com seu marido na sua mocidade. Porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o repúdio, a separação. Ele odeia o repúdio. E aquele que encobre a violência com a sua roupa, diz o Senhor dos Exércitos: portanto, guardai-vos o vosso espírito e não sejais desleais. Vocês estão entendendo, irmãos?
O Senhor não quer que sejamos desleais. O homem desleal com a mulher, ou a mulher desleal com o marido. Porque ele repudia o divórcio. Ele não quer, ele não gosta. Você casou? Olha lá o que ele falou com o pessoal aqui de Malaquias. Né? Eles escolheram as mulheres que viviam com deuses estranhos. Não era o que Deus queria. Irmãos, você que está pensando em casar, veja quem é, de que religião é, como se comporta, como se age. Sabe qual é o exemplo que eu dou a vocês, o conselho? Você é noiva. Isso é o conselho para os não casados. Ou namora. Isso tanto homem quanto mulher. O homem, vá na casa da sua namorada, da sua noiva, sem ela saber. Veja como ela trata os seus pais e seus irmãos. No futuro, ela vai lhe tratar da mesma forma. Da mesma forma, a moça, noiva, namorada, vá na casa do rapaz, do seu noivo, sem ele saber. Da mesma forma que ele trata os seus pais e seus irmãos, ele vai lhe tratar futuramente. Porque depois que você casar, você vai se tornar para Deus um só corpo e ele vai repudiar a separação. Vocês estão entendendo, irmãos? Vamos ver aqui em 1 Coríntios capítulo 7, o que é que o Senhor fala? 1 Coríntios capítulo 7. 1 Coríntios capítulo 7, no versículo 10 e 11, diz assim, versículo 10, todavia, Paulo dando o conselho, ele diz, todavia aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do seu marido. Se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o seu marido, e que o marido não deixe a sua esposa, a sua mulher. Vamos ver aqui em Hebreus também, capítulo 13. Hebreus capítulo 13. Irmãos, leiam a Bíblia. Ouça a pregação que eu estou fazendo de outros pastores, porque temos que pregar a Bíblia. Olhe a pregação e confira. Hebreus capítulo 13. Vamos ver o versículo 4 e 5. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém aos fornicadores e aos adúlteros Deus os julgará. Quem vai julgar você é o próprio Deus. Ele é o que vai julgar. Não separe da sua esposa, você marido, e esposa não separe do seu marido. Versículo 5 de Hebreus 13. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tens, porque ele disse, não te deixarei e nem te desampararei. O Senhor não vai te desamparar. O Senhor não vai desamparar o teu casamento. Pega essa cruz e segue Cristo. Quem é Cristo? A palavra, segue a palavra. Tem vários conselhos, ensinamentos na palavra para que seja consertado o casamento, para que o amor verdadeiro reine entre nós casados. Amém? Vocês entenderam a palavra? Vamos orar a Deus, agradecer? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graças te damos, Senhor Deus. E todos nós que somos casados, meu Pai, pedimos ao Senhor que nos dê sabedoria para vivermos uma vida de casado, amando o marido, amando a esposa, e a esposa amando o marido. E os que ainda são noivos, Senhor, dá sabedoria para que eles possam escolher pessoas crentes que creem no Senhor e vivem a tua palavra, para não terem no futuro, meu Pai, uma preocupação, Senhor, e um desejo maligno de se separarem. Senhor, que o Senhor venha abençoar, meu Pai, a todos os casados e todos os noivos, meu Pai, com a bênção celestial. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado a Deus, Criador dos céus e da terra. E todos nós dizemos amém e graças a Deus. Amém, irmãos?